Ao longo da história surgiram relatos absurdos e mentirosos de pessoas que diziam ter passado horas, dias e até mesmo semanas embaixo d'água. Mas antes de ouvir essa história, já me siga aqui para ficar por dentro dos casos mais insanos que existem por aí. Mais um dia te contando as histórias do livro Medicina Macabra. Bom, no século XVIII, o afogamento era uma das principais causas de mortes na Europa, o que levou médicos e estudiosos a buscar métodos mais eficazes de reanimação. Um médico chamado Roland Jackson defendia a ideia de que a imersão prolongada na água não necessariamente era fatal, e que com o tratamento emergencial correto, até pessoas que aparentemente estavam mortas poderiam ser ressuscitadas. E assim, para sustentar a sua tese, ele reuniu diversos casos históricos de pessoas que haviam passado bastante tempo embaixo d'água e sobrevivido. Senta que lá vem a história. E o primeiro caso conta a história de um jardineiro de 65 anos que tentou salvar a vida do seu vizinho que havia caído nas águas congeladas de um rio. Porém, durante o resgate, ele pisou no gelo que acabou cedendo e o mesmo acabou caindo na água congelada, descendo verticalmente até o fundo, a mais de 20 metros de profundidade, onde o seu pé acabou ficando preso. E assim, segundo ele ficou lá por 16 horas até ser encontrado. Tá. Segundo seus relatos, assim que ele afundou, seu corpo enrijeceu e ele perdeu a capacidade de se mover, perdendo também os sentidos, com exceção da audição, que ainda conseguia captar os sons de alguns sinos em Estocolmo. Ele descreveu sentir algo semelhante a uma bexiga bloqueando a sua boca e impedindo a entrada de água, embora seus ouvidos tivessem sido invadidos, causando zumbido e tontura. E finalmente, após 16 horas de procura, ele foi resgatado por um gancho cravado em sua cabeça. E segundo ele, foi a única parte desagradável da experiência. Ele então foi embrulhado com cobertores para evitar que o ar entrasse bruscamente em seus pulmões. Seu corpo foi aquecido, esfregado e estimulado até que os batimentos e a circulação sanguínea retornassem, e depois medicados com tônicos e licores. O segundo relato é de uma mulher chamada Margaret. Ela era conhecida por ter se afogado 3 vezes durante a sua vida. Um pouco azarada, não é mesmo? E assim, no seu primeiro afogamento, ela ficou submersa por 3 dias até ser resgatada. Sei. Ela morreu em 1672, quando tinha 75 anos. Bom, e o terceiro relato conta a história de um pintor que caiu de um barco e afundou em pé dentro de um rio. E após 8 dias desaparecido, ele reapareceu vivo na superfície da água. Tá bom. E aí, meus queridos, depois de tantos relatos absurdos, nenhum supera o caso de um homem que se chamava Lawrence Jones. Um pastor conta que aos 16 anos, Lawrence se afogou e permaneceu submerso por 7 semanas. 7 semanas. Mas, milagrosamente, voltou à vida. E assim, ele viveu com uma ótima saúde até os seus 70 anos. E assim, não é preciso pensar muito para duvidar desses relatos, né? Tá, mas e você, acredita que esses casos realmente aconteceram ou é impossível? Me conte aqui nos comentários. E já me segue para não perder nada. Tchau!